E aí, pessoal, chegamos, está começando agora mais um episódio do Choque Cognitivo. Olá para você que está aí nos ouvindo, eu sou o Ariel Henrique e hoje nós vamos mudar um pouquinho, não vai ser igual os primeiros episódios que vocês já viram. Hoje nós vamos trazer aqui as pessoas por trás do projeto, as caras por trás desse podcast. Quem está gravando o programa, quem é responsável por fazer os corres aí para que o som fique perfeito para você aí. Será que tem algum famoso faz tudo aqui? Hoje vamos apresentar um pouco dessas pessoas e tentar entender o que motivou cada um a estar participando aqui desse time. Bom, mas antes de mais nada, eu quero falar com você aí que escutou ou assistiu já os nossos primeiros episódios no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Não? Por quê? Vai se inscrever no canal, cara. Você está curtindo os nossos vídeos? Já deu like nesse? Dá o like no vídeo. Se você acha que o nosso conteúdo é bom e pode servir para a edificação de outras pessoas, compartilhe com essas pessoas. O like ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e faz com que ele divulgue para mais pessoas. Então, se inscreve no canal, curte aqui, compartilha também o episódio que você mais gostou, que mais impactou a tua vida. E, bom, manda aí o seu feedback, né? Pode comentar lá, fazer sua crítica, sua sugestão. Isso vai ser muito importante para que a gente melhore cada vez mais os nossos conteúdos e atinja cada vez mais pessoas. Vamos começar aqui com algumas pessoas extremamente importantes aqui na nossa caminhada, que é a Stephanie Oliveira, o Pedro Lira e como você prefere ser chamado? Quinho. Quinho. Bom, pessoal, hoje é só um bate-papo mesmo. Então fiquem bem tranquilos. Eu sei que vocês não estão acostumados, eu também não estou, mas enfim, podem relaxar e vamos só conversar um pouco. Stephanie, fala um pouco sobre você, depois fala o que motivou você a estar trabalhando no choque cognitivo. Conversa com os nossos ouvintes. Ou com a gente, o que você preferir. Bom, eu sou a Stephanie, para quem não me conhece. No Choque Cognitivo eu estou ajudando com a edição de vídeo e também nos ajustes, posicionamento de câmera também. A gente já fez 3 episódios, agora tem um companheiro de edição vai nos ajudar aí também, que é bem corrido com a vida que a gente tem, né, fora da igreja. É bem complicado, mas Deus nos capacita, né? Eu não sou dessa área, né, de edição de vídeo, eu sou engenheira. Então, Deus colocou essa sementinha, usou uma pessoa para eu começar a editar vídeo, na verdade, que é o Wesley Nascimento. Ele me ajudou muito nessa questão. E, graças a Deus, eu consigo ajudar também nesse projeto da igreja e também em apresentações, eventos também destinados à igreja. Então eu consigo estar ajudando e isso é bem legal. Eu acho que é isso. É exatamente como Deus trabalha, né? Ele vai, assim, por um caminho diferente do que a gente planejou muitas vezes e, enfim, é algo que você gosta muito de fazer, né? Para quem não sabe, né, e muita gente não vai saber, mas a Stephanie é minha cunhada. É, ela ela gosta muito de editar vídeo. Eu vejo isso, tipo, a gente sempre viu isso nela, assim, de trabalhar com essas coisas, de gravar vídeo também, né? Às vezes ela faz algum freelance aí, gravando vídeo em eventos aí, ela gosta muito. E, enfim, o projeto hoje não tem nenhum tipo de renda, né? Então, todo mundo que trabalha no projeto é trabalhando em prol do reino mesmo, sem pensar em nenhum retorno financeiro. Então, o que vocês veem aqui de estrutura foi um investimento da igreja, de outras pessoas também que acabaram colocando dinheiro no projeto e até agora o projeto não tem nenhum retorno. E óbvio que o retorno financeiro que vier vai ser um retorno para sustento do projeto, né? E, enfim, de trabalhos sociais, enfim, outras coisas que a gente tiver a oportunidade de estar ajudando também. Bom, é isso. E você, Quinho?
Conta aí pra gente o que que tá achando de tudo até aqui. É, quem não conhece o Quinho, né, não sabe ainda, mas ele é muito envolvido em outros ministérios também aqui na nossa igreja Ok. e tá vivendo um momento muito especial também. Conta um pouco pra gente sobre isso aí, Kim. Bom, o Grego aqui já há mais de 20 anos, né, na nossa igreja. Conheço o Ariel, que é nosso host aí desde muito pequeno, né? Acho que eu tinha na média de uns 4 a 5 anos. E aí essa amizade perdura por todo esse tempo. Prevalecemos aí juntos aí, né? Entre algumas pessoas que saíram, que era da nossa época. E hoje sou pai de duas crianças lindas. Tem que falar da minha esposa, né? Porque ela que deu a liberação pra eu estar aqui, mas já tava me ligando pra eu ir embora. Inclusive, obrigado, Joyce, por ter liberado o Kim para participar aqui hoje. É, é mais um ministério que eu decidi participar, né? Pelo convite do Ariel. É um prazer para mim estar apoiando nesse momento, ver o crescimento dele, né? Como homem de Deus. E faço parte do grupo de louvor da igreja, lidero o grupo de louvor da igreja aqui, lidero a célula, tive esse crescimento na minha vida, graças a Deus, não tenho me desviado. E estou aqui para apoiar no que precisar. Não sei se eu sou um faz-tudo, mas É, o o que Kim, precisar também. Kim é um dos faz-tudos aqui, mas ele é uma pessoa muito importante na parte do som. O Kim, pela experiência que ele tem no grupo de louvor também, enfim, essas mesas que dão uns problemas diversos aí durante os cultos e ensaios do grupo de louvor. E aí ele entende, né, mais do que as outras pessoas que estão aqui hoje, né, Kim? E aí acaba ajudando Ok. aí, sempre vem, acaba regulando o som, ajudando, né, a outra pessoa que vocês vão conhecer ali que está por trás do bastidor também, daqui a pouco. E, enfim, é uma grande bênção pra gente aí nisso tudo. E, enfim, não posso ficar falando muito, porque, como ele disse, a gente tem a amizade desde pequena e fomos Muito praticamente tempo. criados juntos aí em dado momento da vida e é uma parceria de longa data. Bom, hoje temos também aqui o Pedro. Pedro é que é a adição nova no podcast, né? Ele começou a nos ajudar há alguns dias, pessoal, e Deus acabou conversando com a gente, né? Tanto comigo quanto com ele, para que, né, ele chegasse a trabalhar aqui com a gente, né, Pedro? Conta pra Sim. gente aí como que foi, o que que motivou estar conosco. Pode contar a história, não vou contar, deixa pra você contar a história. Aí vai virar um episódio de 2 horas. Mas, prazer, eu sou o Pedro, tenho 27 anos, sou casado há 2 anos e 8 meses, uma mulher incrível, Desde o que, começo. sem dúvida, se não fosse por ela também, eu não estaria atuando hoje com audiovisual, porque é muito difícil hoje você ter uma fonte de renda com audiovisual. E quando você está meio que responsável por uma família, então isso pesa muito mais. Então você jogar tudo isso na carga assim, tipo, muitas indecisões, sabe? Então se não fosse ela, eu não estaria, provavelmente eu não estaria aqui hoje, porque eu não estaria trabalhando com audiovisual. Então eu acho que parte dessa história com edição de vídeo foi graças a ela também que me apoiou nisso tudo e vem sendo obediente a Deus, assim, e cumprindo o papel de auxiliadora, de verdade, assim. Então, não tem como contar a minha história sem contar a história dela, né? Sem contar a nossa história, na verdade. Mas é isso, eu sou editor de vídeo há 6 meses, profissionalmente. Comecei a trabalhar recentemente com edição de vídeo e já vinha vendo o projeto de vocês há um tempo, assim, assim, o embrionário, vi vocês querendo começar e tal, o Gustavo falando com a gente, que ele tava bem empolgado, aí eu já querendo entrar junto com ele, mas ainda não tinha muita experiência, não sabia muito, assim, como editar de vídeo direito para outras pessoas, só vídeos pessoais, mas é aquilo, no tempo de Deus as coisas vão acontecendo e cá estou hoje auxiliando, né, a Stephanie nas edições de vídeo, fazendo cortes, mexendo um pouco com After também. E acredito que é isso. Com certeza é um projeto assim que vai me ensinar muita coisa, de verdade. Desde falar, porque eu não sou muito cara de falar, de estar na frente assim,
até como me portar assim com meus irmãos. Eu acho que vai ser tem muita história aí pra rolar. Tem bastante coisa. É, enfim, o projeto a gente começou a gravar há pouco tempo, né? Os episódios, tem o quê? 2 meses que a gente começou, 2, 3 meses que a gente começou a gravar, né? Isso. A gente Eu começou acho a que foi gravar isso mesmo. há pouquíssimo tempo, mas é um projeto que a gente já tem há mais de um ano já. Dia 20 de novembro a gente tem uma foto do ano passado, que a gente já tinha começado a conversar, se reunir já para falar sobre isso. Então, às vezes, olha só que interessante, eu não sabia, né? Fiquei sabendo hoje que o Pedro começou a trabalhar com edição de vídeo profissionalmente há 6 meses. Mas foi o tempo, porque a gente, né, poderia ter começado em março desse ano. Você ainda não teria experiência, entendeu? Então, assim, como Deus vai trabalhando, porque realmente dá muito. É muito complexo, é muito trabalhoso tudo, né? Desde a gravação até a edição de tudo. Então, né, Deus foi preparando pessoas no caminho para que ajudasse nesse projeto, assim. Fico feliz porque para mim é como se fosse né, uma confirmação de que Deus está com a gente nesse Amém. projeto aí. Mas Pedro, conta como que foi que a gente trocou mensagem para você começar a trabalhar, porque essa história eu acho muito legal. Assim, eu, s- eu tenho uma aptidão assim com audiovisual, eu gosto de fazer, eu gosto de ver o resultado. Eu vim de um background ali de TI e eu não via muito resultado nas coisas que eu fazia. Então, como eu não trabalhava com desenvolvimento, eu não via as coisas acontecendo. Eu trabalhava com sistemas e eu não conseguia ver as coisas acontecendo, não conseguia ver as imagens, sabe? Isso me frustrava bastante. Aí eu comecei a querer sair, comecei a me coçar para sair da área de TI e ir para o audiovisual. Aí, indo para o audiovisual, comecei a me encontrar. E eu sempre tive essa aptidão, assim, para edição de vídeo. Tanto quando os meus primeiros trabalhos, assim, tipo, é, oficiais mesmo, assim, foi trabalhando com foto e filmagem em evento. E foi ali os meus primeiros contatos com Premiere, com Sony Vegas e lá nos começos, assim. E, dá aquela vontade de fazer isso pro reino, sabe? Uhum. Eu não tava fazendo pro reino, eu tava fazendo pra igreja. Aí foi quando eu comecei a incentivar o pastor no canal, a ser editor do canal dele, né? Porque ele já tinha um canal, ser editor do pastor Paulo, e ele deixou eu editar os vídeos dele. Também uma iniciativa minha e do Gustavo, a gente foi até ele e falou, pastor, deixa a gente assumir o seu canal, vamos colocar isso pra frente. E foi aí que eu comecei a aplicar um talento, né, que vem se Uhum. desenvolvendo para o reino. E aí surgiu, quando eu comecei a pensar nisso, eu queria começar a aplicar, tipo, no dia seguinte queria começar a aplicar de fato, assim, pro reino, não fazendo só coisas esporádicas uma vez por semana. Queria estar mais integrado e fazer com que essa minha habilidade, esse meu talento, fosse de fato algo produtivo, Uhum. sabe? E foi basicamente isso. Aí eu mandei mensagem assim, meio, pô, o cara de outra igreja lá mandando mensagem pra gente, Você assim. mandou mensagem pro meu irmão, né? Como eu tenho contato, eu tenho mais contato com o Dani. É. Então, eu fui ali comendo pelas bordas, né? Falei com ele, aí falei para ele fazer a ponte, aí foi mais ou menos Caramba. isso. Mas com um pouco de medo, porque é aquilo, parece que, tipo, como eu sou de fora, assim, de outra igreja, né? Aham. É, fiquei assim meio receoso. Ah, ele é editor lá da outra igreja, vai vir aqui ficar mexendo no nosso projeto, sabe? Eu fiquei um pouco assim, sabe? Mas. Só para contextualizar um pouquinho para o pessoal de casa, a gente, quando desenhou esse projeto, a gente não queria que colocasse a placa da nossa igreja. Então, não é assim, o Quinho é da mesma igreja que eu, a Stephanie também é da mesma igreja que eu. Mas o Gustavo, que o Pedro já citou, por exemplo, não é. Ele é de outra igreja, né? É uma igreja irmã nossa. Mas Levou a Duda embora. ele levou um membro nosso embora, né? Que é a Duda. E aí, enfim, ele é de outra igreja. O Gustavo é uma pessoa super solista. Tudo que a gente pede pra ele, ele faz. Incrível. E aí,
enfim, a gente não queria colocar a placa mesmo, desde o início, até para o Pedro entender. Isso, a gente nunca quis colocar isso. Tanto, né, que o pastor dele é o pastor Paulo, que esteve aqui no terceiro episódio, né? E, e o pastor Paulo é uma pessoa que a gente quer muito próximo, né, da gente, porque é um cara que conhece muito, né, tanto de teologia quanto de história, e muita coisa a gente acaba envolvendo histórias nos temas que a gente vai trazer. E, enfim, nunca foi a nossa ideia, Pedro, nunca foi. Mas o que eu acho interessante é que assim, o Pedro mandou mensagem pro Daniel, meu irmão, né, que o Daniel é bem próximo ali das pessoas, dos jovens da igreja que o Gustavo e o Pedro frequentam. E aí ele mandou mensagem: me passa o contato do seu irmão aí, me passa o contato do Ariel, Foi isso mesmo. que eu quero conversar com ele para ver se tem vídeo para editar. E aí, antes do Daniel mandar para ele o meu contato, eu já tava chamando o Pedro. Ele me mandou mensagem na sequência, A assim. gente tava precisando muito de uma pessoa pra ajudar a gente. Ele mandou mensagem na sequência, falando sobre os GCs, né? Que não tava conseguindo abrir no After Effects. E aí eu, assim, no mesmo minuto, eu falei pro Dani, é, ca- que isso? Eficiência, né? Você já mandou, que eficiência, você já mandou meu contato pra ele, já, assim, tipo. Aí ele, mano, eu juro que eu não mandei. Aí eu fiquei assim, não, mano, você tá mentindo, velho. Não faz sentido, velho. Aí, tipo, sabe, tudo casou, assim, de verdade. Então, tipo, Certo. Deus trabalhando, confirmando as coisas mais uma vez. Bom, é isso, pessoal. Eu quero pedir para vocês, cada um fala de uma vez não, por vez, né? Cada um por vez. Compartilha com a gente o que esse projeto já impactou na vida de vocês. Eu sei que o Pedro ainda está mais recente no projeto, mas pode ser em relação ao que vocês têm buscado de crescimento espiritual ou pessoal mesmo por conta do projeto. E em relação a algum episódio que a gente já gravou, que vocês já viram, o que impactou isso aí para vocês? Eu lembro no início, né, quando o Ariel e o Leandro estavam com o sonho desse podcast. E eu lembro do pastor comentando com eles, né? Falou assim: vocês vão ter que comer livro, vão ter que se aprofundar, vão ter que procurar crescer espiritualmente, em conhecimento, chamar pessoas que conheçam realmente da palavra. E aí, conforme a gente foi conhecendo qual que era o objetivo, né, que você estava querendo colocar junto com o Leandro ali, né? O Ariel expôs bem que ele queria alcançar pessoas, além de alcançar através dos vídeos, tirar dúvidas. E, tipo, às vezes nós mesmos que estamos próximos dele ou que frequentamos a igreja, que somos igreja, né, como nós temos aprendido, nós também temos muitas dúvidas em relação à Bíblia. E trazendo pessoas especialistas que dominam bem o assunto, que fazem uma pesquisa de causa mais aprofundada. Então, tipo, isso tem sido muito importante. Da última vez que veio o Dr. Helder e o Paulo aqui, tipo, ficou aquele gostinho de quero mais. Tipo assim, quando é que vai soltar a segunda parte e tal? Mas como a gente sabe que dá muito trabalho para editar, como a Stephanie falou, agora chegou o Pedro para auxiliar. Então, tipo, tem sido muito impactante, assim, o vídeo do John Morales na Venezuela, a gente conhecer aquela realidade, saber que a gente tem muito e acha que tem pouco. A gente não tem noção do que é viver numa faixa, tipo assim, de uma pobreza muito extrema. Não por culpa deles, às vezes, mas por um governo que falta um pouco por responsabilidade, questão de poder. A gente sabe que o homem é sedento por poder. E isso, tipo, impacta muito a gente conhecer as outras realidades, se aprofundar na Bíblia. Então, para mim, tem sido... não tenho tido... não estou participando tanto quanto eu queria aqui nos bastidores, né? Para mim, isso aqui é novo, negócio de microfone, assim como para todos. Gostaria de estar ali onde o Gustavo está ali sentadinho. Daqui a pouco ele vai vir para cá, eu vou para lá. Mas tem sido muito, muito legal. Eu vejo, comento muito com a Joyce, né, minha esposa, que esse projeto vai vir para ser um divisor de águas mesmo assim, na parte do conhecimento bíblico. E se a gente quiser, a gente pode se aprofundar muito e tirar muitas dúvidas que nós temos. Assim, interessante que eu não sei se o pessoal aí de casa acha que eu sei alguma coisa. Eu não sei nada, gente.
muitas das perguntas são dúvidas minhas, às vezes, que eu acabo trazendo também. Então, é para mim também isso aqui, é edificante para mim também. Eu acabo crescendo muito, aprendendo muito junto com quem escuta, né? Quem ouve o programa também. E com cada um das pessoas aqui também. O Kim comentou do episódio, né, de John Morales e da esposa dele, e realmente, esse daí me tocou bastante, porque eu mesmo não sabia. A gente sabe, né, que é uma realidade sofrida e tal, mas eu não. Ver uma pessoa contando, falando o relato dela, é outra história. Ela se emocionou muito aqui também, falando sobre. E é uma coisa que a gente não tá acostumado. Lá eles falaram que comiam somente feijão. E a gente enjoa das coisas, né? Como Reclamando do pode? preço da carne, que a A gente ainda consegue comprar. gente reclama de muita coisa. E eles vivem numa situação lá que é bem complicada. E eles têm fé em todo momento. É fé, é Deus que vai prover. E isso é muito bom pra gente aqui, né? Pra gente ver isso e ser mais gratos a Deus por todas as coisas que Deus tem feito em nossas vidas e tudo mais. E pra gente também poder ajudar, né? Também essas pessoas. Sim, pra mim, assim, o que impactou, assim, várias coisas impactaram, mas uma coisa que não sai nunca da minha cabeça nesse episódio, né, do John, é a Damaris contando que pra pegar na farmácia, esqueci o nome, o Absorvente. absorvente, tinha uma quantidade por documento, né, por RG, É. o CPF, que eles liberavam porque estava em falta, cara. Então imagina, é uma necessidade básica para qualquer mulher e não tinha, cara. Não tinha, não era nem só a questão de valor, né? Uhum. Mas era a questão de não ter mesmo, tá em falta lá no mercado deles lá, entendeu? Então, algo assim que me impactou bastante também. Manda ver, Pedro. Eu sou bem novo, né? Sou um colaborador muito novo aí, vocês. Mas também o episódio do John, que eu tô editando, então o começo ali era para editar ali meia hora, mais ou menos, fazer alguns cortes ali de meia hora, é, que eu ia separar o vídeo, acabei tipo levando quase 2 horas, porque assim, eu parei para assistir todo o episódio. Tirei a lente de editor e comecei a assistir o episódio porque, de fato, a realidade lá é completamente diferente. E o jeito com que eles falam, dava pra sentir o amor deles por- pela, pela obra, a paixão deles. Então isso mexeu muito comigo. Então acho que para marcar assim um episódio, esse foi o episódio que eu mais que me fez abrir minha mente para várias coisas assim. E também é uma vontade minha aplicar as coisas pro reino, como eu falei anteriormente, e é o que eles estão fazendo, eles estão aplicando a vida deles pro reino. O que que a gente está fazendo, sabe? Sim. O mínimo que eu estou fazendo é entregar o meu talento. Então, um episódio que me pegou bastante foi o deles. É isso aí, pessoal. Acho que a gente pode. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais? Sim, mas. Não, imagino que não. Vocês são tímidos. Mas é isso. Vamos trocar aqui, trazer os outros integrantes aqui que vão falar agora. Substituição. Substituição. Então agora nós temos aqui, pessoal, mais 3 pessoas. Mais uma adição nova. É a adição nova que na verdade ela tava, depois saiu e voltou. É a Duda. E temos o Matheus Henrique também e o Gustavo. Bom, vamos lá, Matheus. Fala comigo, Vamos com você. tô tímido. Não sei aonde. Mentira, é tímido sim. É tímido assim, mas tá perdendo a timidez com o tempo aí. Deus tem trabalhado bastante. Né, Uma Matheus? hora eu era tímido, olha como ele tá hoje. Podcast. Tô atuando. Há controvérsia. Então, Matheus, conta aí pra gente, né, você foi uma das primeiras pessoas com a qual eu compartilhei, né, o que Deus estava colocando no meu coração com relação ao choque cognitivo, e você também, como sempre, fica super animado com as coisas, já demonstrou muito ânimo de estar trabalhando com a gente,
Mas conta pra gente o que que te motivou, o que que você achou de início do projeto. Pra quem não sabe, meu irmão, ele que é casado com a Stephanie, né? Agora E, não tenho o que falar. perdão, você quer cortar essa parte? Não, tá tranquilo. E, bom, o que que te motivou, né? O que, né, fez você se animar para trabalhar com a gente? Por algum momento você pensou, meu irmão é louco, né, velho? O que que tá pensando aí de fazer isso? Conta pra gente o que que você tem feito aqui, né? Como você tem ajudado também. Fala aí pra gente. Então, me chamo Matheus, tenho 28 anos, sou casado com a Stephanie, sou irmão do Ariel. É, no início, assim, na verdade eu fiquei um pouco até impressionado, porque o Ariel, ele não é muito, assim, de ter umas ideias mirabolantes. Ele é bem pé no chão. Como eu sou irmão dele, eu vou falar um pouco mais dele também. E depois ele tem também. Ele é mais pé no chão, sabe? Ele não pensa muito, assim, umas coisas assim, pra sair tão da caixinha. Aí quando ele veio com essa ideia desse projeto, eu achei bem legal. De início, sim, já apoiei logo de cara. Eu acho que é um projeto que tinha muito a agregar. E assim, a ideia que eu já logo imaginei logo de cara é que fosse um projeto que iria agregar mais para nós cristãos, é, do que para as pessoas não cristãs, né? Porque eu via que a gente tem muito que aprender ainda. Tem muita coisa que deveria ser claro para a gente, né? A gente que vive na igreja há não sei quantos anos, eu desde muito novo já estou na igreja, fui criado na igreja, né? E tem coisas que deveria ser claro e a gente não conhece. Então, esse projeto é um projeto muito bom, eu empolguei já logo de cara, já apoiei o Ariel, né? E me propus a ajudar no que precisasse. É isso aí. Muito obrigado pelo apoio. Bom, mas isso é verdade, eu costumo ser mais pé no chão mesmo, não tenho muitas ideias mirabolantes. Às vezes até tenho, mas não ponho em prática. Eu sempre penso no trabalho que dá, e falo assim, ah, não, tipo, Já desiste logo de Deixa quieto. cara. deixa pra lá. Tipo, eu não vou começar porque eu não gosto de desistir das coisas, né? Eu gosto de sempre manter Sim. tudo que eu começo. E aí, tipo, eu vejo que vai dar trabalho, assim, eu não vou desistir disso, eu vou ficar estressado. Então, Aham. é melhor não começar. Mas Aí esse. você querendo ou não acaba pensando, mas será quem vai ajudar? Será que vai ter pessoas? É Exato. verdade. Aí Sempre tem dá isso. mais trabalho ainda e você fala, não quero. É. E lidar com pessoas também não é fácil, né? Tem uma diferença muito grande quando é um trabalho para Deus, para o reino, Sim. quando é um trabalho onde a pessoa vai receber por ele, né? Uhum. É uma diferença, formas Infelizmente. completamente diferentes de lidar, né? E, enfim, Verdade. é algo que a gente também tem aprendido, né? Tanto Deus me colocou na frente desse projeto, né? Então, tanto eu como cada um de vocês que têm participado, vocês também acabam aprendendo bastante nesse processo. Mas vamos lá, Gustavo. Eita, Tua eu... vez. Fala aí, o Gustavo tá com a gente desde o início, né, Gustavo? Desde as primeiras reuniões ele já estava também participando bastante, super ativo com a gente. Uma pessoa que eu simplesmente falei, ei, Gustavo, quer participar? Quero. Gustavo, quer ficar responsável pelo OBS, que é o programa que a gente usa, e ficar gravando ali? Quero, eu vou lá. Então, conta pra gente, Gustavo, o que te motiva para estar junto com a gente nesse projeto? Claro. O que tem te impactado em tudo isso? Conta pra gente. Opa, bom dia, boa noite a todos que estão assistindo. Primeiramente, quero me apresentar, né? Meu nome é Gustavo, como o Ariel falou. Sou casado com essa mulher maravilhosa. Claro que as outras pessoas falaram isso, eu tenho que falar também, né? Sou casado com a Duda, fez 1 ano já de casamento nosso. E respondendo a pergunta, eu sempre fui uma pessoa assim. Eu nasci na igreja, né? Não quer dizer que eu sou convertido desde que nasci, mas eu sempre tive um carinho muito grande pela igreja. E sempre que eu fazia alguma coisa, por exemplo, quando eu comecei a estudar tecnologia, para quem não sabe, eu trabalho com tecnologia, eu sempre tentei buscar e aplicar isso, onde eu posso aplicar isso na igreja, né?
Tanto é, não sei se o Pedro lembra, o Pedro ele congrega na mesma igreja que eu. Teve várias ideias já de aplicativos que a gente pensou, de sistema. Um dia a igreja tava com a ideia de vender frango assado. Eu falei, Pedro, vamos fazer um aplicativo de venda de frango assado. Então a gente sempre buscou, eu ando muito perto do Pedro ali, então eu sempre compartilho muito ali de ideias com ele também. E quando o Ariel trouxe essa ideia pra mim, eu falei, cara, que da hora. Não, eu quero com certeza participar disso, porque é algo que vai alcançar pessoas, vai alcançar vidas ali. E é algo que também eu gosto. Eu geralmente no YouTube ali durante o trabalho eu coloco num podcast, assisto e eu pensei, pô, acho que vai ser muito interessante trabalhar em algo desse tipo. Então, isso é o que me motivou a estar aqui junto com vocês. Legal. O Gustavo, cara, eu falei pra Duda aqui antes da gente começar a gravar que, pô, é difícil alguém não gostar da Duda. E é a mesma coisa, os dois ainda resolveram casar ainda. É verdade, olha, O Gustavo também é a mesma coisa. Então, Duda, agora é a tua vez. Diz aí pra gente, a Duda, né, como eu disse quando ela sentou aqui na mesa, é uma pessoa que começou com a gente, também começou a caminhar junto com a gente, participar das reuniões junto com o Gustavo também. E aí, por conta de outros trabalhos dela lá, né, acabou pedindo, né, um tempo ali, né, antes da gente começar a gravar ainda, começar a gravação dos episódios, mas assim, sempre tá perto. sim. Todos os episódios que a gente gravou, ela tava aqui. Ela saiu, mas não sei se ela queria bem, não. E aí, enfim, pedi pra ela, né, orar sobre e para participar com a gente aí, né, ajudando, enfim, nas mídias sociais, não vou dar muito spoiler, né? E conta pra gente, Duda, o que tem te motivado? Eu sei que, né, uma decisão que você tomou recente, né, de voltar a trabalhar com a gente. Recente, digo, hoje. E aí, enfim, conta pra gente o que tem te motivado, né? O que você achou do projeto quando ouviu da ideia também, que eu acho que contei pra você, Gustavo, vocês estavam juntos, né? Sempre estão juntos. E aí, fala aí pra gente, né? O que você vai fazer, enfim, conta pra gente tudo. Primeiramente, vou me apresentar como todo mundo se apresentou. Eu sou a Maria Eduarda, mais conhecida como Duda. Eu tenho 21 anos, fiz recentemente, e completamos um ano de casamento em novembro, e é uma bênção também. E eu lembro do comentário já do podcast lá de início, acho que foi um pouquinho antes de eu casar. Eu tava nos preparativos do casamento e a intenção, eu lembro que era fazer em janeiro. Eu falei, ai meu Deus, eu já gelei. Doce ilusão nossa. Eu lembro, assim, todos os preparativos. Eu não tava muito envolvida porque em correria de casamento também, casei, fui pra outra igreja, me levou pra outra igreja. Roubei. Mas eu sabia de longe das coisas que estavam acontecendo. E quando começou a realmente acontecer, eu falei, ai, eu vou ver de perto o que tá acontecendo ali. Eu sou bem curiosa. E é interessante também, né? E eu creio que, acho que o meu principal motivo que nem o Pedro mencionou, é você estar fazendo algo para alcançar as pessoas e levar Deus até elas. Eu, futuramente, e a partir de agora, na verdade, vou estar mexendo nas mídias sociais, ajudando a Stephanie a administrar, a ter ideias, a discutir como podemos. Oficialmente agora. Tá gravado, hein? Tá gravado. Tá gravado agora, todo mundo tá atrás. Dá pra assistir. Não dá, nem irei. Mas está ajudando a ter ideias também, para que possa alcançar mais pessoas, né? A gente tem muito como que eu posso dizer? É muita coisa falsa sobre o evangelho que a gente ouve nas redes sociais. E levar a verdade para as pessoas, eu acho que é o principal. Até a gente mesmo, hoje em dia, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre a Bíblia e a gente está na igreja. Então, o choque cognitivo veio para isso, para, tipo, explodir a nossa cabeça e nos trazer coisas que a gente fala, caramba, eu nunca pensei assim. Nossa, aconteceu isso mesmo. Trazer especialistas aqui para falar sobre esses assuntos e também a fazer com que a gente aprenda sobre isso. Então, viver nesse
meio, a gente vai estar aprendendo e também o nosso aprendizado vai fazer com que a gente leve para as pessoas algo a mais. E eu acho que as redes sociais hoje conecta tudo, então todo mundo tá lá. Então eu acho que esse é o meu principal motivo, né, de alcançar as pessoas através das redes, levando Deus para elas e levando conhecimento também. É isso aí. Mas, pessoal, mesma pergunta que eu fiz ali pro Pedro, pro Kim e pra Stephanie, eu quero que vocês comentem agora um pouco sobre o que impactou, né, esse projeto até aqui, o que o Choque Cognitivo já impactou na vida de vocês, no sentido de, né, enfim, pode ser um ou mais, né? No sentido de crescimento pessoal, espiritual, por conta do projeto, né, do podcast, ou em relação a episódios que vocês já viram, né? O Gustavo viu todos, está sempre gravando aqui. A Duda viu todos também, mais ou menos, né, Duda? Eu vi. Eu sei. Mais ou menos. E o Matheus também viu todos, né? Então, né, o que impactou? Pode ser episódio, os dois, vocês fiquem à vontade aí, pode falar. Vou começar então. Mas aí. Como eu comentei anteriormente, eu gosto muito de fazer parte de algo, né? E principalmente quando é algo relacionado ao reino, né? Como a Duda comentou, hoje em dia as redes sociais ela está cheia de informações, mas não necessariamente significa que são informações boas, né? Então, desde que eu ouvi falar do choque, né, que o Ariel procurou junto com a Duda, isso já vem tocando meu, Deus já veio tocando meu coração. A partir do momento que ele falou, já tocou já. E conforme o projeto foi andando, isso impactou muito a minha vida no sentido nesse sentido espiritual também, né? E de fazer parte de algo que vai glorificar o nome de Deus. Então, desde que eu comecei a atuar nesse projeto, eu tenho buscado mais me especializar em coisas igual, por exemplo, o programa ali que eu não sabia. Quando eu entrei aqui, eu não sabia de nada. Eu não sabia mexer ali na interface de áudio, no OBS. Então, o que muda é. Opa, gente, eu me enrolei já. Você corta, hein, Stephanie? Corta. Então, basicamente, o que mudou é isso, né? Essa questão do meu pessoal, do meu ser pessoal, assim, de estar fazendo parte de algo importante que vai glorificar o nome de Deus. Então, isso é o que mudou bastante na minha vida. Hoje eu já, só comentando também um pouco, hoje eu já participo lá na igreja de algumas atividades, né? Eu tenho também, através do projeto, eu tenho buscado ajudar lá na igreja também com a parte de som lá, eu junto com o Pedro também, na parte de gravar alguns cultos, né? Junto com o irmão Léo também, se o Léo estiver assistindo. Um abraço aí pro Léo. É, Então, tipo, através do podcast aqui, que foi mexendo ali, falei, Léo, nossa, tem um programa ali e tal. O Léo já sabia, né? Mas ele, nossa, que legal. E aí a gente. E aí a gente trocando figurinha ali, não, dá pra gente gravar o culto, dá pra gente fazer isso. Então, olha que legal. Através do projeto, eu tentando trazer isso pra igreja, a gente tá com as ideias de gravar os cultos, de disponibilizar, porque às vezes as pessoas não podem ir pra igreja, né? Às vezes, né, por algum motivo o pessoal falta e é legal a gente disponibilizar isso. Saúde também. Por questões de saúde também, lá na nossa igreja tem bastante pessoas que não podem, né, estar indo à igreja por questões de saúde. Então, isso foi algo que impactou também lá na minha igreja através desse projeto. Então, tem sido muito bênção na minha vida também, na vida da igreja lá, né, que a gente tá com esses projetos. E é isso aí. Manda ver, Duda. É, é muitas coisas que me impactaram, né? Mas começando assim, em relação a mim mesma, eu nunca, por exemplo, eu não sou expert em redes sociais, tipo, basicamente Instagram. Não sei como trazer algoritmo, essas coisas mais técnicas que precisa, querendo ou não, de um engajamento. Mas eu sou uma pessoa que nem o Matheus falou, né? Que eu gosto de ajudar, eu vejo ali que tem a necessidade, eu vou lá e falo, tá precisando? Eu posso ajudar um pouquinho, né? E essas coisas. E, querendo ou não, quando eu lembro que eu falei pro Ariel, falei, vou dar um tempinho, porque eu comecei a me envolver em outras coisas lá na nossa igreja. E eu falei, ai meu Deus, eu não vou conseguir ter o tempo para administrar isso, né?
casei recentemente, não sei como vai ser a rotina. Então eu vou falar, vou dar um tempinho, mas sempre tô ali só de olho. E querendo ou não, você vendo, né? Eu comecei a mexer com as mídias sociais de lá e é coisinhas que eu fiquei, nossa, você fica satisfeita. E você fica satisfeita porque em cada coisa você vê Deus, né? A gente teve um passeio lá na igreja e eu gravei alguns takes, né, pra mostrar de lembrança, pro pessoal ver como foi legal. E quando o vídeo final ficou, tipo, foi mostrado, ficou muito bonito. E não bonito assim tem algo profissional, não é bonito porque os momentos. Espontaneidade, todo mundo, Exatamente. isso é E legal. eu falei, nossa, obrigada a Deus por, tipo, ter me mostrado isso, sabe? De eu ficar satisfeita com algo e em prol da igreja também, de ajudar. Então, eu sou muito, tipo, detalhista nessas coisinhas assim, então isso ajuda também a, querendo ou não, para eu fazer parte do choque, né? E espero estar contribuindo. E também eu acho que o que mais me marcou foi como temos poucos episódios, né, ainda, mas o da Damares e o do John, né? Você vendo. A gente já conversou bastante com eles, de sentar, conversar, sair, mas às vezes tem perguntas que a gente não sabe fazer. E a gente não pergunta porque acho que vai estar invadindo alguma privacidade ou desbloqueando alguma memória que eles bloquearam, que não querem lembrar. Mas aqui, assistindo o podcast ali sentada, vendo as perguntas, ela se emocionando, você acaba se emocionando junto também. Quando ela falou sobre o que eles passaram, sobre, tipo, o sentimento de mãe dela vendo tudo aquilo, é devastador, né? Então, foi um episódio muito marcante pra mim, vendo de acordo com o que eles falaram sobre o que passava, sobre as dificuldades, e mesmo assim, eles estarem firmes em Deus, falou, poxa, eu tenho tudo isso e muitas vezes eu falho. Tipo, a gente reclama, a gente faz isso. E eles, tipo assim, você fica, mano, é um tapa na cara. Não tem o que falar, né? Você só se emociona e fala, nossa, Deus, me ajuda a, a ser útil para a sua obra, né? Que nem o Pedro falou, mencionou, eles estão fazendo, e, tipo, fazendo mesmo. O que eu posso estar fazendo, mesmo que para mim seja pouco, mas tenha resultados futuros, vai alcançar outras pessoas. Então, que nisso, né, através desse episódio, eu fiquei bem pensativa nas coisas também. E é aquilo que eu falei, é trazer a verdade, mostrar como que as pessoas vivem em outros lugares, né? A mídia, hoje em dia, ela é muito manipuladora. Você não sabe o que é real e o que não é. Então, trazer pessoas aqui mostrando algo que, tipo, que eles estão vivendo mesmo, pessoas de verdade, que não tem camuflagem nem nada, faz com que você fique chocado e fala, nossa, e ver ainda essas pessoas sendo fiéis a Deus nas dificuldades, passando, tipo, não tendo o que comer, não tendo o que vestir, essas coisas, faz as pessoas, tipo, se espantarem, dá realmente uma faísca na cabeça, fala, caramba, que Deus é esse que eles servem, que até na dificuldade eles permaneçam com eles, né? Então, esse episódio, eu acho que quem assistir e não se tocar, e não reconhecer, e não ver Deus ali, tá muito frio, porque nitidamente ver o mover de Deus ali na vida do John e da Damares me tocou profundamente, apesar de estar com eles e conhecer eles. É bonito ver, né, no caso deles ali, tanto o empenho deles em servir a Deus, em toda e qualquer decisão que eles tomam, né? Sim. Seja de se manter lá, de sair, enfim, de abrir uma nova congregação, de participar de um novo ministério, porque o John, ele é muito ativo em vários ministérios Sim, lá. sim. É sempre oração. Oração e esperar a resposta de Deus. O que for a resposta de Deus é aquilo e pronto. Exatamente. Entendeu? E a questão também de como Deus provê, né? Tudo para eles ali. A falta de Sim. tantas coisas como Deus tem provido. Mateus. Bom, o que mais me impactou foi o episódio do John também. É porque a gente teve pouco episódio, né? Então, acho que esse é o de todo mundo mesmo, né? Não tem jeito. Inclusive, quem não assistiu ainda, né, deveria assistir. E foi algo de fora, eu acho que por isso que impactou a gente mais, É, assim. isso é uma coisa, tipo, outra cultura, né?
E eu sempre falo uma coisa assim, acho que a gente é jovem, pelo menos eu, sou muito assim. Não, tô complementar. Não, e a gente tem muito isso de. Não era isso, todo mundo é jovem aqui. Mas esse Bom. pensamento que eu vou falar agora, eu tenho muito, que é de sempre tentar prosperar mais, correr mais atrás, tal, desse mundo que a gente vive e tal, que a gente sempre quer conquistar mais coisas, quer crescer na carreira, quer crescer no trabalho, quer ganhar uma promoção e a gente quer mais, a gente tem uma dificuldade imensa de estar satisfeito. Então, cada vez que a gente sobe um degrau, a gente fala, não, mas agora eu quero outro, sabe? E a gente não para nunca. E isso me impactou de verdade, assim, o episódio do John, que é igual a Duda falou, um tapa na cara, né? A gente fica se matando aqui, nunca tá satisfeito, sempre quer mais, sempre quer mais. E a gente vê pessoas que passam por essas dificuldades e estão lá sempre fiel a Deus, às vezes acreditando que amanhã vai ter o que comer, mas sem ter certeza, só confiando que Deus vai prover o de amanhã. E a gente às vezes a gente tem como sobreviver aí por alguns meses tranquilo e a gente fica preocupado, fica desesperado, né? Então ensinou muito a mim é, de confiar mais em Deus, né? Saber que é Deus que está no controle de tudo e Deus que vai sempre suprir nossas necessidades, mesmo que não seja da sua vontade, né? Mesmo que não seja o que você planeja, não seja o que você quer, mas Deus tem o melhor, né, para nós, né? Tudo coopera pro bem de quem ama Deus. Sim, é interessante que não é só o John e a Damares, né? Os filhos deles também, que são jovens Que também. são jovens, é verdade. Então mas o John é pastor, né? A Damares é esposa de pastor. Então eles estão escolhendo viver aquilo ali, amando de Deus e pronto. Não, mas tem os filhos deles também, entendeu? Tem duas filhas e um filho, né? Isso. Acho Isso. que é. Então, assim, a gente vê que até o testemunho que ele deu aqui do filho dele, ele falou, não, pai, vamos orar. Né? Que o John falou assim, ó, cara, se você quiser, se vocês quiserem ir, quem tem chamado aqui sou eu e sua mãe. Se vocês quiserem ir para outro lugar, vocês podem ir. Não, vamos orar. E ver qual que é a resposta de Deus para isso. Né? E se mantém lá ainda. Sim. Bom, pessoal, é isso. Alguém quer me fazer alguma pergunta também? Não, agora a gente quer saber de você. Como é que Exatamente. nasceu esse projeto? Como é que você foi tocado por Deus para que esse projeto começasse, desse início? O que te O que te motiva ainda motiva? hoje a continuar? O que mais te impactou? Qual? Todas? Todas. Bom, é como a Duda falou, né? Hoje a gente tem muita informação nas mídias sociais sobre, sobre o evangelho que às vezes pode não ser a realidade mesmo, o que de fato a Bíblia diz, né? Muita coisa fora de contexto, muita gente, que isso é perigoso, muita gente colocando preconceito como se fosse algo bíblico, né? E que não é verdade, não é verdade, não é aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu comecei a perceber que, assim, o crente, ele é uma pessoa passional, né? Então ele tenta responder, mas a galera não sabia responder. Então, quando tinha alguma coisa, eu sempre via as pessoas tentando responder, mas as pessoas não sabiam responder, né? Só Nem, piorar a situação. nem em relação a, tipo, responder em amor, né? Nem questão de realmente conhecer Ter embasamento. Né? isso, tem embasamento para falar. E aí Deus começou a me incomodar. Pô, mas não tem nada na internet que tenha resposta para esse tipo de conteúdo com embasamento bíblico, né, com aquilo que a gente acredita, né, dentro de contexto cultural da Bíblia, que tem muito, como a gente viu no episódio, né, com o pastor Paulo e o Dr. Elder, né, contexto cultural, contexto de período também, de tempo. Não tem nenhum lugar que fale sobre isso. E é difícil de encontrar mesmo. Sim. Às vezes a gente encontra pessoas em outros podcasts maiores falando sobre isso, mas não é o foco daquele podcast. É um episódio ou outro. Então,
trazer esse tipo de conteúdo para nós cristãos. Podemos alcançar novas pessoas é algo que eu comecei a ver uma necessidade, que foi Deus que colocou essa necessidade no meu coração. E aí, enfim, papo vai, papo vem com uma pessoa, com outra. Um dia no meu trabalho acabaram comentando que eu deveria ter um podcast na brincadeira. E eu já estava pensando sobre isso. Por que o cara tá falando isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o assunto. Por que ele falou que eu deveria ter um podcast? E aí, né, Deus acabou usando o Leandro, né, que iniciou o projeto com a gente, mas antes da gente começar as gravações, ele precisou se envolver com outras coisas, né? E não está mais com hoje no projeto. Papo de minuto, divulga. O Papo de Minuto, é verdade, gente. Acompanhe lá, é um podcast sobre música, né? Sobre instrumentos musicais. E tem muita gente boa que acaba indo no programa dele em relação à música. Se você é músico ou gosta de aprender e ouvir sobre o assunto, pode procurar lá Papo de Minuto no YouTube e no Instagram também. E aí, enfim, Deus acabou usando ele, que ele falou algo comigo errado, não era o que ele queria dizer, ele falou podcast, eu falei, podcast eu topo. E aí a gente já começou a trabalhar em cima disso, né? Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, tipo, você tava então com outra ideia, não era um podcast então, a princípio? Não, eu tava com uma ideia de que era necessário alguma coisa. Ah, entendi. Era isso. E eu comecei a pensar sobre podcast mesmo. Falei, pô, um podcast nichado sobre esse tema seria muito interessante. Porque sempre ia ter novos conteúdos sobre assuntos que a gente precisa ouvir. Né? Aquilo que o pastor Adilson comentou com a gente, eu acho que no primeiro episódio ele tinha comentado, de que, ou não, nem foi isso. Foi numa reunião, né, que ele comentou. Uma reunião que a gente teve, ele falou assim, esse projeto é importante porque muitas vezes nos cultos a gente prega, os pastores pregam, e a gente responde perguntas que as pessoas não fazem. E aí o projeto pode focar em responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então acaba agregando muito. Sim. Né? Então, assim, quem é cristão aí de casa, você conhece pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade que questionam muito sobre temas bíblicos e que alguns assuntos são difíceis de responder, você não sabe responder. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho amigos ateus, gente. E eu não sei responder algumas questões deles. Então, pô, lógico que um pouco culpa minha de não ter ido atrás de responder algumas questões. Geralmente eu ia, né? Mas nem sempre eu sabia na hora. E aí, o crente vive muito com oportunidade, né? Se eu não sabia na hora, eu perdi a oportunidade. Exatamente. Então acaba que, tipo, eu tenho que esperar uma nova oportunidade para falar, entendeu? E às vezes nem surge a nova oportunidade. Exatamente. Você né? perdeu. Por exemplo, o nosso pastor não concorda muito com isso, né? Ele usa, ele faz a oportunidade muias vezes. Exatamente. Tem que fazer, tem que ir atrás lá, procurar a pessoa. Mas assim, eu pelo menos eu tenho muita dificuldade com relação a isso, assim. Sim. Ora a Deus para que ele mude isso em mim. Mas a gente tem muita dificuldade. Então o projeto iniciou por conta disso, né? Isso foi o que motivou. E aí, né, de procurar pessoas que eu confiava, né, que são vocês, e que eu entendia que tinha maturidade para estar participando do projeto, né, também. E aí foi o início de tudo, né, e, enfim, muitas reuniões e muito investimento, e mudou tudo aqui o estúdio, que é um estúdio pequeno, gente. Não tem ar-condicionado, tá um calor aqui. Mas O ventilador não plenos, pode nem né? ficar muito alto, senão vai interferir no som. E aí, enfim, fizemos um trabalho na sala, né, para melhorar a acústica e tudo mais. E bom, é isso que tem me motivado, né? Mas eu não sou dessa área. Vocês, enfim, no GCzinho aí que vai aparecer, aparece do episódio, tem lá minha rede social. Quem teve curiosidade de entrar na minha rede social viu que tem 4 fotos, eu acho. E não tem nenhum story salvos lá. Destaque, não tem nada. Então eu sou uma pessoa muito low profile, né? Que, como se diz na mídia social. E não gosto muito de aparecer. Então isso para mim é muito desafiador. É algo que tem me impactado, né? Que Deus tem trabalhado em mim para que a gente consiga evoluir
e trazer um programa melhor. Hoje, por exemplo, eu tô sentindo que eu tô bem mais solto para falar do que nos últimos episódios que a gente gravou. E Deus tem trabalhado, tem trabalhado. Eu tenho estudado bastante, né? Cada tema que a gente traz, eu acabo estudando. A gente tem um grupo de pessoas que ajudam com o roteiro, mas no fim das contas eu acabo escrevendo quase todo o roteiro. Às vezes eles me ajudam, óbvio, mas eu acabo estudando bastante para trazer perguntas relevantes, perguntas que as pessoas têm, né? Não é só coisa da minha cabeça ou algo que eu estou estudando, perguntas de curiosidade que realmente pode surgir numa conversa um cristão com alguém que não é cristão. Exatamente. Como, por exemplo, a gente pode ver. Já me perguntaram bastante, mas a Bíblia fala sobre ET, aliens, essas coisas. Isso é tipo, Dinossauro. dinossauros. Eu mesma tenho muita curiosidade sobre dinossauros, né? Tipo, já perguntei pro meu pastor, ele já explicou um pouquinho. Mas também tem gente que tem curiosidade sobre essas coisas. Sim. Tipo, e é coisinha que é boba, mas querendo ou não, pode mudar a fé de uma pessoa e fazer com que ela fale, caramba, né? Então, Verdade. tem muita coisa, gente, muita coisa que a gente pode evoluir aqui ainda. E, enfim, eu não sou dessa área, como eu estava dizendo, eu sou formado em engenharia, mas eu trabalho na área de dados, né, de tecnologia. Ele fica o dia inteiro Sempre jogando fui. dados assim, ó. Ele é analista de dados, fica olhando. Analisando e jogando. Não é isso, gente, não é isso. Mas, bom, eu sempre fui da área técnica. No meu meio de trabalho, as pessoas que trabalham comigo ou já trabalharam comigo, trabalhar hoje eu ainda sou diferente, mas no início da carreira, né, eu não era uma pessoa que falava nada, absolutamente nada. Completamente fechado, extremamente técnico e, enfim, Deus foi moldando, né, no passar do tempo. Acabei saindo por um bom período da engenharia, né, fui trabalhar em outra área, cresci e amadureci muito, trabalhava viajando muito por várias cidades do interior, de vários estados diferentes. Passei a liderar pessoas, que era coisa que eu nunca vi, né? Isso no meio de trabalho mesmo, coisa que eu nunca me vi fazendo. E isso foi agregando, eu fui crescendo. Então, a gente vai vendo como Deus molda, né, as pessoas e como que ele trabalha na vida das pessoas até chegar no nível que eu tô aqui conseguindo falar. Eu acho minha dicção horrível, horrível. Vira e mexe quando eu começo a acelerar as palavras e as Os frases. editores também. Obrigado. Tô brincando. E assim, eu acabo atropelando as palavras e, enfim, gaguejo muitas vezes. Mas Deus tem ajudado, tem trabalhado e tem capacitado, não só a mim, mas a cada um de vocês também que tem se disposto a estar aqui e trabalhando com a gente. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, algo a acrescentar? Acho que não, isso é tudo, pessoal. Pessoal. É isso, gente. Muito obrigado. Gustavo, Duda, Matheus, Pedro, Stephanie, Quinho. Obrigado pela presença hoje aí. Obrigado pelo apoio que vocês têm dado a esse projeto. Eu acho que não tem sido nada. Deus tem trabalhado nas nossas vidas e eu tenho certeza que Ele vai trabalhar também na vida de pessoas que esse projeto vai alcançar. Amém. Amém. De qual forma que vai ser, a gente não sabe. Sim. Mas se Ele tem permitido que isso tenha acontecido, eu acredito que Ele vai trabalhar na vida das pessoas aí. E é isso, gente. Obrigado. Eu acho que podemos terminar o episódio hoje. Eu quero que você, aí de casa, curta o vídeo. Novamente, eu vou dizer. Curta o vídeo, compartilha, Mande suas perguntas. mande suas perguntas, nos suas siga, dúvidas. nos siga nas redes sociais, no Instagram, né? Choque Cognitivo. Nos siga lá, a gente sempre posta lá quando tem episódio. A gente vai tem intenção de ser mais ativos na rede social também. Então, vamos engajar mais ali. Pode mandar mensagem pra gente ali. Vamos tentar responder, né? Por enquanto é uma página pequena, então a gente consegue, por enquanto, responder ainda. Bem, se tiver uma ideia, conhecer, tipo assim, profissionais que são Exatamente. cristãos e que podem trazer
questões sobre as dúvidas que alguém tem, indica também. Exatamente, gente. Pode indicar pessoas. Enfim, por enquanto a gente é meio limitado na questão de geografia, né? Sim. Geográfica. Verdade. O nosso estúdio fica em Guarulhos, né? Aqui todos moramos em Guarulhos. Mas pode mandar sugestões, manda crítica. A crítica é importante também. Manda elogios se quiser também. Não tem problema. Sinta-se à vontade. Ficaremos felizes em receber elogios também. E, enfim, segue a gente, compartilha o vídeo. Também estamos no Spotify, então você pode ir lá. Eu não sei, do Spotify a gente favorita podcast? Favorita, dá pra Favorita, né? adicionar. Isso, a gente pode favoritar lá nosso podcast. Quando tiver episódio, vai aparecer para você lá o aviso. Se preferir pelo Spotify, tem lá Spotify. Se quiser ver o vídeo no YouTube, tem o YouTube também. Mas se inscreve no canal, não custa nada. Não cai o dedo. Curte. Compartilha aí com os seus amigos. De novo, manda para ele o episódio que você mais gostou, que mais te tocou e que você acredita que vai edificar a vida dele. Tá bom? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio e nos vemos no próximo episódio do Choque Cognitivo.